Imagine perder tudo: sua família, sua saúde, suas posses. Esta é a história de Jó, um homem que, mesmo ao ser testado ao limite, jamais perdeu a fé no Deus que o criou. Em meio às colinas vivia Jó, um homem conhecido por todos como justo, íntegro e temente a Deus. Sua vida era um reflexo da bênção divina. Tinha uma família numerosa, rebanhos incontáveis e riquezas abundantes. Mas o que realmente distinguia Jó era sua devoção. Todos os dias ele intercedia por seus filhos, com medo de que, em seus corações, eles pudessem ter pecado contra Deus. No entanto, enquanto Jó vivia em paz e prosperidade, uma reunião celestial acontecia no alto. Anjos estavam diante de Deus e, entre eles, Satanás. O acusador caminhava inquieto, esperando o momento certo para lançar sua dúvida. E então ele falou: Jó só te serve porque tu o cercaste de bênçãos. Tira tudo o que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará. Deus, conhecendo o coração de Jó, respondeu: Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toque em sua vida. O que se seguiu foi um dos maiores testes de fé já registrados. A perda de tudo. Em um único dia, a tempestade da tragédia caiu sobre Jó com uma fúria incontrolável. Um mensageiro chegou correndo, seu rosto pálido de pavor. Os sabeus atacaram, roubaram os bois e jumentos e mataram os servos. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro entrou, trazendo mais desespero. Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os pastores. Mas não acabou ali. Outro mensageiro chegou, desta vez com uma notícia que roubou o ar de Jó. Teus filhos e filhas estavam todos reunidos na casa do teu primogênito, e um vento forte veio do deserto, derrubou a casa, e eles morreram. Silêncio. O chão parecia ter se aberto sob os pés de Jó. Em questão de horas, ele havia perdido tudo: sua riqueza, seus servos, seus filhos. Uma dor indescritível o consumia, mas mesmo assim, Jó, com os olhos cheios de lágrimas, rasgou suas vestes em sinal de luto e prostrou-se ao chão. Suas palavras ecoaram por gerações. Eu nasci sem nada, e sem nada vou partir. Deus me deu, e Deus tirou. Que o nome de Deus seja para sempre louvado. Mesmo diante da maior tragédia de sua vida, Jó não pecou. Ele não levantou sua voz contra Deus, mas o teste estava apenas começando. O segundo golpe: a saúde de Jó. Lá no céu, Satanás observava insatisfeito. Ele havia tirado tudo de Jó, mas sua fé permanecia firme. O acusador voltou a Deus, desta vez com um novo desafio. Toca na carne de Jó, e ele te amaldiçoará na tua face. E Deus permitiu que Satanás infligisse doença ao corpo de Jó, mas com a mesma condição: sua vida deveria ser poupada. Assim, Jó foi atingido por chagas terríveis. Úlceras cobriram seu corpo, da planta dos pés ao topo da cabeça. A dor física era quase insuportável. Ele se sentou em cinzas, pegando um caco de cerâmica para raspar suas feridas. Seu sofrimento era tão intenso que até sua esposa, vendo a miséria em que ele estava, lhe disse: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas mesmo diante dessa provocação, Jó, com a voz enfraquecida pela dor, respondeu: Falas como uma louca. Jó recusou-se a abandonar sua fé, mesmo quando seu corpo e sua alma estavam sendo dilacerados. Os amigos de Jó, acusações disfarçadas de consolo. A notícia do sofrimento de Jó espalhou-se rapidamente, e seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Ao verem Jó à distância, mal podiam reconhecê-lo. Seu rosto, antes vigoroso, agora estava desfigurado pelo sofrimento. Eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que sua dor era profunda demais para ser tocada com palavras comuns. Mas depois desse período de silêncio, os amigos começaram a falar, e suas palavras, em vez de trazerem consolo, trouxeram acusações veladas. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele sugeriu que o sofrimento de Jó era uma consequência de algum pecado escondido. Inocente algum jamais pereceu, ele disse. Para Elifaz, o sofrimento era uma punição justa pelos erros que Jó deveria ter cometido.
Bildade e Zofar seguiram a mesma linha de pensamento. Eles acreditavam que o sofrimento só vinha para os ímpios. Assim, argumentavam que Jó deveria confessar seus pecados, pedir perdão a Deus e então sua vida seria restaurada. Mas Jó, com o coração partido, insistia em sua inocência. Ele sabia que não havia cometido pecado algum que justificasse tamanha calamidade. A angústia de ser acusado injustamente por aqueles que deveriam apoiá-lo só aumentava seu sofrimento. E assim, Jó começou a questionar o porquê de tudo aquilo. Onde estava Deus em meio a tanto sofrimento? Por que ele, um homem justo, estava sendo tratado como um pecador? A dor física era acompanhada agora pela dor espiritual de se sentir abandonado pelo próprio Deus. O silêncio de Deus e a resposta divina. Jó clamou a Deus por respostas, e por um tempo, tudo que ele encontrou foi silêncio. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Sua voz cortou o ar, e o que ele disse foi completamente inesperado. Em vez de dar a Jó as respostas que ele tanto buscava, Deus começou a questioná-lo. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem mediu suas dimensões? Quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu do ventre materno? Deus levou Jó a refletir sobre a imensidão de sua criação, o poder de suas mãos, o mistério de seus propósitos. Ele não deu a Jó uma explicação detalhada do motivo de seu sofrimento, mas o lembrou de que seu conhecimento e sabedoria estão muito além da compreensão humana. Ao ouvir as palavras de Deus, Jó percebeu o quanto ele era pequeno diante da grandeza do Criador. Em profunda humildade, Jó respondeu: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Portanto, me abomino e me arrependo. Jó, que antes questionava os desígnios divinos, agora reconhecia que a sabedoria de Deus estava além de seu entendimento. A restauração de Jó. Depois desse encontro transformador, Deus não apenas restaurou a sorte de Jó, mas o abençoou com o dobro de tudo o que ele havia perdido. Novos rebanhos, novas riquezas e, o mais precioso de tudo, novos filhos e filhas nasceram em sua casa. Jó viveu para ver até a 4ª geração de sua descendência, cheio de dias e abençoado por Deus. Mas a maior bênção que Jó recebeu não foi material. Ele recebeu uma revelação profunda da natureza de Deus. Entendeu que mesmo no meio da escuridão e da dor, Deus é soberano e digno de confiança. Reflexão final. A história de Jó nos ensina que o sofrimento faz parte da jornada humana. Mas assim como Jó, somos chamados a confiar em Deus mesmo quando não entendemos os motivos. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas, mas a verdadeira fé é confiar que Deus está no controle, mesmo no silêncio. Jó nos mostrou que, apesar das perdas, da dor e das dúvidas, a fidelidade a Deus é a nossa maior força. E assim como Deus restaurou Jó, Ele também nos restaura. Não importa o quão profundo seja o vale pelo qual passamos, o amor e a graça de Deus são sempre maiores. Jó, que conhecia a Deus de ouvir falar, agora o via com os próprios olhos. Que possamos, em meio às nossas provações, aprender a ver Deus com mais clareza, confiando nele, mesmo quando o sofrimento nos desafia a desistir.